Olá, tudo bem? E que felicidade começar a nossa segunda aula da Semana Viver de Ajustes. Depois de tanta coisa boa que aconteceu na aula de ontem, nós aqui não paramos de responder às alunas que mandaram mensagens carinhosas e que já colocaram em prática tudo que foi ensinado ontem. Foi muito bom! Estão todas de parabéns e eu só tenho a agradecer a você e a todas que estão participando aqui, fazendo parte dessa semana comigo e descobrindo todo o poder lucrativo dos ajustes e consertos de roupas. Eu já me sinto realizada. E na aula de ontem, eu falei dos melhores ajustes para começar a trabalhar, mostrei os materiais que você precisa ter e ensinei a fazer as marcações dos ajustes em uma calça jeans no corpo. Então, se você não assistiu a aula número 1 ainda, volte lá e assista, pois uma aula é sequência da outra. E é importante que você assista todas as aulas em sequência para absorver melhor todo o conteúdo. Até porque hoje eu vou te ensinar como costurar os ajustes na cintura, no quadril e nas pernas da calça jeans. Os ajustes já marcados na aula número 1. Hoje eu vou te mostrar todos os segredos para você deixar um ajuste com acabamento bem feito e profissional. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, que está maravilhosa, eu quero dar uma informação muito importante para você. Nesta quinta-feira, eu vou abrir uma oportunidade única para você fazer parte da minha nova turma do meu curso completo, que é o curso Viver de Ajustes. E eu quero muito ver você lá comigo. E para esta nova turma que eu vou abrir somente para quem está participando desta semana gratuita e para quem está dentro do grupo do WhatsApp, eu preparei uma super oferta especial. E eu vou explicar tudo isso amanhã, na aula 3. Vou explicar todas as vantagens, os bônus, como comprar e tudo que você terá acesso ao se inscrever no curso na quinta-feira. No curso completo Viver de Ajustes, eu coloquei tudo o que você precisa saber para ser uma referência em ajustes e consertos de roupas. Tem um módulo completo com todos os ajustes possíveis do jeans. Tem módulos com ajustes de outras peças de roupas também, como calça, camisa, blusa, vestido e muito mais. E além disso, tem aulas também de atendimento a cliente, aulas de preço, divulgação, enfim, tem muita coisa e eu não quero ficar me alongando aqui, até porque eu quero dar sequência à nossa aula número 2, mas eu prometo que amanhã eu mostro tudo para você, tintim por tintim, então não perca a aula de amanhã. Mas agora vamos dar sequência na aula de hoje. Chegou a hora de costurar os ajustes na calça jeans, de aprender técnicas valiosas e de deixar esta calça com uma costura tão bonita que nem vai parecer que ela foi ajustada. Lembrando que esta aula que você vai ver agora, ela faz parte do meu curso completo Viver de Ajustes e que ficará disponível gratuitamente para você assistir por pouco tempo. Depois disso, só quem for aluna terá acesso a esta aula. Então, aproveita, assista tudo agora e coloque tudo em prática. Vamos lá? E aqui na máquina, eu estou usando uma linha de pesponto aqui na agulha. Estou usando uma agulha de tamanho 16 e aqui na bobina eu estou usando uma linha comum, tá? Dessas daqui, ó. Uma linha comum. Não gosto de colocar e também não fica legal, nem toda máquina costura se você colocar a linha de pesponto aqui na bobina. Então ela não vai costurar direitinho. Por isso que na bobina, linha comum e na agulha, linha de pesponto. Uma outra coisa também que eu faço antes de começar a costurar é testar. Peguei um pedaço de jeans aqui, um retalho, e testei os meus pontos para saber a tensão certinha, para saber se está tudo costurando certinho antes de começar a costurar na calça, para não ter que desmanchar algum ponto ou outro. Bom, vou começar fazendo aqui o ajuste lateral
que eu marquei, tá? Eu quero mostrar aqui que o ajuste ficou bem pertinho do bolso, mas ficou bem rente. Então, não vai ter problema eu costurar aqui que não vai pegar no bolso, vai pegar bem do ladinho dele. Então, eu coloco aqui, tiro o cós, né? Jogo o cós um pouquinho pro lado. Coloco aqui e começo a costurar. Uma outra dica aqui também, eu sempre deixo o alfinete um pouquinho mais distante, porque aí eu consigo costurar tudo sem precisar tirar o alfinete. Costurei aqui uma lateral, olha só, fica bem certinho, e agora eu vou costurar a outra lateral marcada. O cuidado que eu quero mostrar aqui dessa outra lateral é só o seguinte, desse lado, quando eu costuro, o bolso tá aqui para baixo. Então, o cuidado que você vai ter quando o bolso tá para baixo é para ele não dobrar e vir aqui, olha, para cima da sua costura. Então, na hora que você for costurar, coloca aqui certinho a linha e vai sempre conferindo aqui se o bolso não tá dobrando, se a dobra não tá vindo para cá, para não ficar nenhuma prega na sua calça e nem precisar desmanchar depois. Lateral feita, agora eu vou fazer a mesma coisa nas entrepernas. Sempre com cuidado para não ter nenhum tecido dobrado aqui. E aqui, olha só, quando vai chegando perto do gancho, eu vou deixando a calça bem esticada, jogo todo o volume para cá e continuo a entrepernas em linha reta, para ajudar a costurar e não ficar nenhuma preguinha. Vai ali acomodando todo o tecido e costura. E agora, para fazer o acabamento, eu vou cortar um pouco, né, dessa parte lateral aqui nas entrepernas também, para fazer todo o acabamento em zigue-zague. E uma dica que eu dou aqui é o seguinte, quando cortar, deixe uma margem maior, uma margem de 1,5 cm, de até 2 centímetros, uma margem de segurança, né? E aí você vai cortar e passar o zigue-zague. Se você fizer um ajuste que não for muito maior do que a costura original da peça, não precisa cortar. Se fosse o caso aqui, eu faria o seguinte, eu pegaria a parte que eu ajustei, jogaria para trás e depois eu embutiria ela dentro do cós. Só que aqui nesse caso é um ajuste muito grande e pode ser que vai criar volume na lateral da calça, pode machucar também, né? Tirar o conforto. Então, eu vou cortar. Você pode cortar na mesa, marcando com a fita métrica, riscando o giz certinho para cortar. Mas, como eu tenho um pouco mais de prática, eu já vou cortando aqui mesmo, tá? E eu vou passar o zigue-zague aqui usando a mesma cor de linha que eu usei para costurar a calça aqui pela primeira vez, que é a mesma cor de linha que está costurado todos os detalhes da calça. Só que como eu vou cortar tanto a lateral, como eu já cortei, né, aqui também nas entrepernas, eu vou usar essa linha. Se eu fosse ajustar só a lateral, eu não ia usar essa linha, essa cor de linha aqui para fazer o zigue-zague. Eu ia procurar a cor de linha que eu tenho que mais se parece com essa que usaram aqui na overlock, né, no acabamento da fábrica. Por quê? Porque quando a gente mexe em uma peça, o essencial, né, o ideal é que você entregue ela o mais parecido com o original. Então, se o original toda estava costurado com essa cor, quando você recorta, você faria da mesma cor. Eu não vou fazer porque todo esse original da calça eu tirei, que era nas laterais e nas entrepernas. E como aqui dentro da calça tudo tá com essa cor de linha, eu vou passar tudo para essa cor também. Nessas partes aqui de costura mais grossa, que é a parte aqui onde tem o encontro, né, da costura, você pode passar a máquina um pouco mais devagar ou ir ajudando. Enquanto passa, você vai rodando com o volante aqui, rodando o volante aqui manualmente. O ideal é que o zigue-zague fique na ponta da máquina.
vai devagarzinho até o final, até porque o jeans é uma costura mais grossa, é um tecido mais grosso, então pode ir devagar com ele e nas partes mais grossas ajudar com a mão rodando o volante. Zigue-zague feito e olha só como ele fica bem legal também. Todo combinando com a costura de dentro, com o acabamento da calça. Mas aqui ainda para finalizar esse acabamento do zigue-zague, você vai agora fazer a limpeza, que é tirar esses fios que estão aqui, olha. E aí você vem puxando bem, tá vendo que o zigue-zague ele pega quase na pontinha do tecido. E aí você vem puxando bem, puxando todo esse desfiadinho e vem aparando. Cuidado para não cortar a costura aqui do zigue-zague, tá? E aí, quanto mais você vem puxando, você vem aparando, até que você pare de puxar, que você puxe, na verdade, e não venha mais nenhum fiozinho aqui para o lado de fora. Então, outra dica também muito importante aqui é entregar a peça à cliente como se ela estivesse, né, vindo buscar, ter comprado uma calça numa loja. Então, numa loja, quando você compra, não vem esses fiapinhos, não vem linha solta. Então, essa limpeza da peça depois é muito importante. E continuando com o ajuste, olha só como o bolso ele ficou bem pertinho aqui da costura. Mas aqui agora é hora de refazer aquele pesponto que a gente desmanchou. E nessa calça aqui, o pesponto eu vou fazer com 25 centímetros. Eu já até marquei aqui a altura onde ele vai acabar, até para deixar a altura igual dos dois lados da calça. Então, eu vou vir lá de cima até aqui e aqui eu vou dar o retrocesso. Lembrando que para fazer esse pesponto, a margem de costura da calça eu jogo para trás e o pesponto vai passar por cima dessa margem para trás. Vou jogando a margem para trás, abrindo aqui a costura, né, para ela não ficar uma costura assim emboladinha na hora. E esse alfinete aqui atravessado é onde eu vou terminar. Posso marcar com giz também, caso o alfinete caia. E uma outra coisa importante falar aqui também, olha só, bem na costura aqui da pala é onde eu vou passar minha costura. E tá bem volumoso. Então aqui eu vou pegar o martelo e vou bater bem, que é para amaciar essa parte, né, para amassar um pouco o tecido, para facilitar na hora que eu colocar aqui na máquina para costurar. Pronto, dei uma batidinha, já sinto que diminui, ó, só de pegar eu sinto que o volume que estava aqui diminuiu e agora eu vou para a máquina costurar. A costura do pesponto ela vai ser bem na pontinha aqui, ó, bem fininha em cima da dobra do tecido. Tentar manter essa costura o mais retinha, o mais alinhada possível, então pode vir aqui com o giz riscando também, faz a ponta bem fininha do giz, corta com afina a ponta com a gilete, faz bem fininha aqui e vem seguindo essa costura e vem abrindo aqui também. Vou fazer bem devagarzinho. Vou ajudando com a mão, abrindo as costuras e venho tirando o alfinete também. Aqui é a parte mais grossa, eu venho devagarzinho. Com uma mão eu ajudo e com a outra mão eu venho rodando o volante. Rodei e agora eu continuo. Sempre conferindo se não tem nenhum tecido dobrado aqui embaixo, se tá tudo certinho. Essa distância aqui da dobra do tecido para a costura do pesponto pode ser uma distância de uns 2 milímetros a 3. Vou tirar o alfinete aqui, porque até tem a minha marcação aqui. Se você não tiver ainda o controle de parar exatamente na marcação, nesses últimos pontos aqui, você vem manualmente. Cheguei no ponto até onde eu queria e agora o que eu tenho que fazer aqui é dar o retrocesso. Só que se eu der o retrocesso aqui e ela não voltar tão retinha, vai estragar o meu ponto. Então eu prefiro levantar, virar para o outro lado, olha como ficou bem bonito esse pesponto aqui. Virar aqui para o outro lado
e costurar manualmente mesmo. Marca aí 3, 4 pontinhos, costura de novo, vira de novo. Mas se você já tiver prática, pode bater o retrocesso aí de primeira. E aqui, olha só como ficou o acabamento. Aqui eu venho e vou cortar. O que eu posso fazer também é o seguinte, aqui pelo lado de dentro da costura, onde tem a linha da bobina, eu posso puxar essa linha da bobina. Quando eu puxo aqui a minha linha da bobina, automaticamente um pouco da linha do pesponto vem para o lado de cá. Então, eu puxo aqui a do pesponto e corto as duas aqui pelo lado de dentro. Posso também dar até um nozinho para que ela não volte. Prontinho aqui também. O que eu faria aqui de diferente ainda era aumentar um pouco o tamanho do ponto, né? Tá no tamanho 3, eu poderia ter colocado no tamanho 4 também. Ficaria um pontinho um pouco mais espaçado, mas aqui também ficou bem legal. E para finalizar aqui o ajuste lateral, falta costurar o cós. E para costurar o cós, eu já tenho uma marcação aqui. Olha só aquela marcação que eu já tinha feito. Aqui desse lado e aqui desse lado também. Já marquei aqui também do lado de dentro. Olha a pontinha. Vou terminar, né, de marcar em linha reta. Toda aqui. Aí agora eu vou costurar. Vou começar aqui pelo lado de fora e vou costurar essas duas partes do cós, que antes eram uma só, né? Aqui do lado de fora. E para isso, eu vou costurar, colocar direito com direito. Aqui. E vou colocar um alfinete exatamente nessas dobras aqui, ó, que tá do que ele era passado. Por quê? Que é para a costura do cós ficar alinhada, para ficar tudo bem certinho. Aqui já coloquei, tá vendo? Bem alinhada com a dobra, tanto de um lado, olha, do outro lado o alfinete está bem também na dobra do cós. E é exatamente com essa marcação que eu venho para a máquina e costuro em cima da linha. Mesmo com o alfinete aqui, bem devagarzinho, vindo, não vai atrapalhar ele tá? Retrocesso e aqui no alfinete você já passa mais devagarzinho. Pronto, que é para não perder a medida aqui. Prontinho, costura feita. Vou tirar um pouco do excesso também. Lembrando que se fosse pouco eu não tiraria. Tirei aqui, deixei uns 2 centímetros mais ou menos. E abro essa costura aqui no ferro. Mas vamos fazer o outro lado. Por quê? Porque ela vai fechar aqui certinho, ó. Pra se encaixar na mesma costura, na mesma linha da costura aqui da lateral. Depois a gente vai alinhar tudo. Mas antes disso, tem que fazer a mesma coisa, o mesmo processo aqui na parte das costas, que ficou aberta. Então, pego aqui, viro, alfineto e costuro. Já costurei os dois lados aqui do cós, mas eles ainda estão separados. Só que além de costurar, eu também já passei o ferro aqui, olha, já vinquei todas as costuras na dobra anterior. E aqui dentro, eu também vinquei a costura aberta. Isso vai facilitar ainda mais na hora de fechar todo esse cós para não criar tanto volume. Então, olha, com tudo certinho, olha só como costura com costura tá se encaixando. E aqui também vai se encaixar. Olha, quando eu coloco a calça na parte de dentro, olha como automaticamente ela já se encaixa. E agora a gente vai fechar aqui a parte de cima do cós e fechar aqui a parte de baixo, prendendo essa parte da calça junto aqui dentro do cós. Aqui acabou desfiando, olha, um pouquinho mais, eu não vou ter como dar um retrocesso aqui. Então eu vou soltar essa arriata
para poder dar o retrocesso e depois eu vou costurar. Agora sim, já soltei e agora vamos começar a fechar esse cós. Vou começar a partir da linha que já tem aqui, né? Vou costurar um pouco em cima dela e dar o retrocesso, tentando manter sempre, olha só, a mesma distância que já tem na linha costurada, a mesma distância da dobra. E manter as duas dobras, né, do cós bem juntinhas e bem retinhas aqui também. Então aqui pode colocar um alfinete, mas como eu já passei, facilita bastante também essa hora aqui. Sempre devagar. E aí eu vou encontrar com a costura do outro lado. Um retrocesso mais de leve aqui, para não ficar muito marcado. Só ir e voltar uma vez só já é o suficiente. Feito isso, olha só como ficou. E agora eu vou abrir a parte de baixo do cós, colocar o restante da calça aqui dentro. Vou alinhar essa costura lateral que eu fiz aqui no cós com a costura lateral da calça. É importante que esteja bem alinhado, as costuras se encontrem. E vou alinhar também a mesma dobra que eu tenho aqui da calça na parte da frente, ela tem que estar alinhada com essa dobra aqui da parte de trás. Até porque, olha, já tem até o risquinho aqui do que foi costurado, para a gente passar a costura exatamente em cima. Então, eu posso usar tanto o alfinete, como também posso vir alinhavando. Mas só aqui, olha só eu pegando, eu já sinto onde a dobra está terminando aqui embaixo. Então, eu alinho uma com a outra. Ó, vou tirar aqui, só para deixar um encontro melhor. Se por acaso ficar uma folguinha aqui e o tecido não estiver encaixando, dá uma leve esticadinha, olha. E aí ele vai se encaixando todinho. Prontinho, coloquei os alfinetes aqui e olha só. Aqui na parte de trás o alfinete está passando exatamente em cima da costura que tinha anteriormente. O alfinete ficou bem em cima da costura. E é seguindo ele que eu vou costurar e completar a costura do meu cós. E à medida que eu vou costurando, eu vou tirando o alfinete. Chego perto, vou puxando, ajudando com a mão. Termino de puxar. E vou costurando. Sempre aqui dá para sentir onde a dobrinha tá, se estiver precisando de algum alinhamento. Eu mesmo já consigo fazer enquanto costuro. Puxar um pouco mais a costura para cá e dou o retrocesso. Prontinho, ajuste feito. E olha só como é que ficou. Já costurei aqui a riata, dei retrocesso mesmo aqui em cima. Lembrando que muitas camadas é bom bater o martelo aqui até ela ficar bem mais fininha, né, mais amassada, para poder costurar com mais tranquilidade, sempre nesses pontos grossos costurando com a ajuda do volante enquanto rodando com a mão o volante para costurar aqui. Importante mostrar aqui a respeito do encontro das costuras, leve sempre em consideração que tem que encontrar as costuras. Se não encontrar, desmancha, faz de novo, porque tudo isso, toda essa questão de acabamento é o que vai fidelizar ainda mais a sua cliente, uma peça bem feita. Deixa eu só mostrar aqui mais de perto, olha só como ficou o encontro, bem certinho. Já fiz aqui também do outro lado da calça o ajuste, exatamente como eu mostrei agora. Olha aqui também
o encontro das costuras, bem certinho também. Importante mostrar do lado de dentro, olha aqui também. A costura pegou toda em cima do tecido, tanto em cima quanto embaixo. Infelizmente não tem como refazer o ponto corrente, mas não é por isso que vai ficar uma costura feia, uma costura suja, né? Não, tá vendo? Peça toda limpinha, à medida que vai costurando já vai tirando todos os pontos, tá? E para finalizar essa parte aqui do ajuste da cintura, do quadril e das entrepernas, eu fiz aqui também no final da calça. No final não, né? No final do gancho. Olha só, eu fiz esse travetezinho aqui, que é para segurar a margem de costura para um lado só. Essa trava que eu fiz aqui, ela já tinha na calça quando eu fui ajustar, então eu desfiz e refiz, e ela é importante para que essa margem não fique solta e não fique machucando, né? Principalmente por ser uma calça que é justa. E aí eu finalizo toda a parte de ajuste dessa calça, de ajuste de quadril, né, cintura e entrepernas. Vamos ver como é que ela ficou no corpo depois de ajustada. E olha só agora como a calça ficou bem certinha no corpo, toda ajustada na cintura. Perceba que é um ajuste justo, mas não apertado a ponto de incomodar. O ajuste aqui também na linha do quadril, ajuste nas entrepernas, a folga que tinha aqui no final do gancho, que entrei 1 centímetro e tirou, olha como tudo vestiu bem. Uma dica que eu quero deixar aqui para você é o seguinte, nessas costuras aqui, ó, na costura da lateral, na costura da entrepernas, você pode fazer um reforço dessa costura, principalmente se a peça for muito justa e a cliente gostar ainda de mais justo ainda. Por quê? Para que a sua costura ela não estoure depois. Tá ok? Ou, principalmente, se você estiver usando a linha comum, sem ser a linha de pesponto, porque a linha de pesponto ela é muito mais forte. Então, se estiver usando a linha comum, na hora que ajustar aqui a lateral, na hora que ajustar aqui a entrepernas, passe 2 costuras para ela ficar bem reforçada. E outra dica também é que peça sempre a cliente para vestir a peça quando ela for buscar. E quando ela vestir, peça para ela se movimentar, levantar as pernas, sentar, agachar, andar, para você ver também, né, todo o resultado e para você se sentir segura que nada estourou, que nada saiu do lugar, para ela também entender que o ajuste foi feito e que ela está saindo satisfeita com esse ajuste na mão. Muitas vezes a cliente vai experimentar a peça em casa e volta querendo fazer um outro ajuste, uma outra coisa, então tudo se resolve na hora que você está entregando a peça para sua cliente, tá ok? Quanto aprendizado, não é mesmo? Mas calma, que ainda não acabou. Para a gente finalizar por completo o ajuste desta calça jeans, falta ainda fazer a barra. Vamos lá? E o primeiro passo para fazer a marcação dessa barra é colocando para dentro o excesso que você quer tirar. E nessa hora que você está marcando a bainha na peça da sua cliente, você já pergunta a ela, gosta mais curta, gosta mais compridinha, como é que você gosta, como é que você quer a sua bainha. Mas se por um acaso ela pedir uma indicação a você, geralmente essas barrinhas, né, essas barras, quando são mais justas, quando são mais ajustadas aqui no final, elas vão ficar mais ou menos aqui, olha, na altura do tornozelo. Não é uma barra de calça que vai passar aqui para baixo, exatamente por ela ser justa. E aí, olha só, eu já dobrei aqui a minha, estou me sentindo satisfeita com essa altura. Você vai vir e coloca uns alfinetes. Tanto aqui na parte da frente, como também na parte aqui das costas. Deixa tudo bem alinhadinho, olha só. Vendo aqui de lado, eu já percebo que a minha calça tá reta, mas talvez aqui nas costas eu possa descer um pouquinho mais. Porque às vezes a gente embica um pouquinho mais aqui atrás. E é essa análise que você vai fazendo enquanto marca a barra da sua cliente. E aí, finalizado essa marcação, já vai para a mesa para começar a cortar e a costurar a barra. E para fazer a barra da calça do jeito certo, eu tirei a calça,
ainda com as marcações, deixei aqui, tirei com cuidado para não me furar e dobrei a calça bem certinho, como você está vendo aqui. E além de dobrar, eu coloquei alguns alfinetes para manter essa calça dobrada enquanto eu manipulo ela. Uma dica aqui é que na hora que dobrar, verifique se a linha aqui, olha, a linha do cós tá certinha, se todos os encontros aqui bate, porque ela tem que estar dobrada bem alinhada uma com a outra. Então ela tá toda presa, uma barra de calça na outra. Por quê? Para que eu possa dar ênfase aqui, olha, na barra que eu marquei. Olhando desse lado, ó, a minha barra não ficou tão certinha, mas é pouca coisa, então eu ajusto aqui mesmo. Mas já olhando do outro lado, ela praticamente ficou certinha. Então, eu vou levar em consideração esse lado aqui, que também está o mesmo tamanho do outro, mas vou diminuir um pouquinho atrás, que é onde está sobrando. Tá vendo? Um lado eu puxei mais que o outro. Aqui tá bem alinhadinho, eu vou alinhar agora aqui atrás, que eu nem tinha colocado alfinete, na verdade. Então, eu só vou colocar ela mais aqui para dentro, para alinhar certinho com a bainha que eu já tenho. Olha só. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais também, que eu tô vendo que não tá tão alinhadinha. Ok. Mas eu mantenho a minha margem. Deixa eu colocar outra aqui para trás. E olha só. Ela tá bem, né, considerando aqui, ela tá bem retinha. Ok? Então, marquei essa. Deixa eu colocar o alfinete aqui para não me perder. E aí eu faço a mesma coisa aqui com a outra. E aqui pronto, toda a marcação alinhada, as duas bainhas do mesmo tamanho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o alfinete de novo e vou colocar ele, olha, na dobra exatamente onde eu quero a altura da minha bainha. Feito isso, eu posso tirar toda a minha sobra. Ah, tinha um alfinete aqui ainda. Pro lado de fora. E olha, batendo certinho uma marcação com a outra. E agora eu vou riscar exatamente nessa marcação aqui, ó. Coloco a régua. Marquei minha bainha. Faço a mesma coisa aqui. E aí eu vou medir pela bainha anterior. Olha só, ela era de duas dobras, tá vendo a anterior? Uma dobrava uma vez, dobrava a segunda e costurava. Ou seja, a partir da linha da bainha, tem mais duas vezes a quantidade dela. E aí eu venho aqui e meço porque eu quero o mais parecido possível. Olha, 2 centímetros. E aqui foi quase 2, mas eu posso deixar 2 também. E aí eu venho aqui na fita, marco 2. E depois marco mais 2. E é nessa linha aqui do 4, né, da segunda dobra, que eu venho e vou cortar. E faço a mesma coisa lá de baixo. Prontinho, já fiz todas as minhas marcações. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar. Eu vou dobrar fazer a primeira dobra. Vou passar aqui no ferro. E aí depois eu faço a segunda dobra e passo de novo. Deixa eu colocar aqui. Ó. E aqui eu já vinquei as duas dobras da barra, mas antes de costurar essa barra, eu vou dar uma dica para que ela não fique embicando, principalmente por ela ser uma barra de elastano. O que acontece? Às vezes quando a gente faz a barra, às vezes fica meio pontudinha para um lado e para o outro. E quando a cliente veste, dá para perceber, fica uma coisa meio arrebitadinha assim na lateral. Então, o que é que eu vou fazer para evitar isso daqui? Eu virei a minha calça para o lado avesso e aqui eu vou colocar esse alfinete só para marcar a altura da minha barra. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou entrar menos de 1 centímetro aqui de um lado e aqui do outro. Mais ou menos meio centímetro, 7 milímetros. Vou entrar e vou terminar antes do alfinete. E aí, olha só, entrei e vim morrendo a costura antes de chegar na dobra.
E agora eu vou dobrar a minha calça novamente e é isso que vai fazer que ela não fique embicando dos lados. Uma outra coisa importante aqui também é que a margem de costura, você sempre vai jogar a margem para as costas. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui é a frente da calça, então eu vou sempre jogar ela para o lado das costas. Joguei, dobrei e dobrei de novo, bem no vinco onde eu fiz. Importante, sempre alinhar costura com costura. Aí eu viro aqui para o outro lado e já coloco um alfinete para marcar essa costura. E aí eu coloquei o alfinete aqui, olha, seguindo a dobra da barra, né, com a costura. Coloquei ele aqui pelo lado de fora e já coloquei do outro lado também. E você pode estar se perguntando, mas Cíntia, se eu diminuir, né, a abertura da minha barra, como é que ela se encaixa depois que eu dobro? Como eu disse, olha só, fica uma sobrinha aqui, mas é uma calça que tem elastano. Então, na hora que você for costurar, ó, você vai dar uma leve pressãozinha e toda a bainha vai se encaixar. Uma outra coisa aqui também para se falar, eu não vou costurar pelo lado avesso, aqui. Por quê? Porque se eu costurar pelo lado avesso, a minha costura de pesponto, ela vai ficar por dentro e por fora vai ficar essa fininha aqui. Então, eu vou ter que costurar pelo lado direito da calça. E aqui, pelo lado direito, você pode estar se perguntando, mas como eu vou saber exatamente qual é a linha que eu vou seguir? Primeiro que dá para você sentir, quando a dobra aqui está feita 2 vezes de jeans, que é um tecido grosso, então você sente a dobra quando está passando o dedo. Depois, você pode também alinhavar toda aqui por dentro, bem na pontinha, alinhavar e depois costurar aqui seguindo, né, a lateralzinha do seu alinhavo. Eu vou colocar o alfinete, vou virar minha calça assim, já marco, né, dela esticadinha aqui, então pego essa ponta aqui e já coloco o alfinete. E aqui do outro lado faço a mesma coisa. Confiro se está dobrada certinha. E pronto. E para começar a costurar, você sempre vai começar pela costura das entrepernas, ou seja, pela costura da barra do lado de dentro da perna. Porque quando você der a volta e encontrar com ela e fizer o retrocesso, ele vai ficar mais discreto. Então, começar sempre pela costura do lado da entrepernas. Vou colocar aqui. Uma outra dica também é que você pode marcar a largura da bainha, depois, se quiser, né, depois de alinhavar também, e aí vir seguindo a linha que você marcou. Outra dica também é que você pode se guiar pela própria numeração da máquina. Aqui na minha máquina tem, né, 1 centímetro, 2 centímetros. Aí eu costuraria um pouquinho menos do que 2, que é para a costura ficar em cima da bainha. Tiro o alfinete, puxo aqui mais um pouquinho, tá vendo que enruga um pouquinho? Olha, você dá uma leve tensionada aqui e segue o caminho. Aqui dá pra, como eu disse, dá pra você sentir a dobra da bainha. Já vou tirar aqui. Encontrou com a costura, faz o retrocesso. Prontinho, e olha só como a bainha ficou de um lado, o retrocesso aqui nas entrepernas, e aqui por dentro, toda a volta da bainha pegou a costura na dobra, não ficou nada por fora. E agora, para finalizar essa bainha, tem que passar o ferro para assentar bem as costuras. Às vezes aqui, ó, fica um leve repuxado, então na hora que você passar um ferro, ele vai sumir. Agora sim, bainha passada, já finalizada. Olha só, depois que passa, como ela fica bem assentada. Olha só. E uma dica que eu dou aqui é não jogar fora o pedacinho que você cortou. Guarde, pois você pode precisar para usar em outro ajuste. Seja um detalhe de cós, né, um passante, então guarde esse pedacinho.
E agora, uma visão completa da calça, com todos os ajustes que eu fiz, ajuste de cós, quadril, entrepernas e, por último, o ajuste da bainha. Olha só como é que ficou. Que aula produtiva, hein? Agora imagine quantos outros ajustes e consertos existem só da calça jeans. Isso sem falar em outras peças de roupas também. Imagine você aprender todos eles de forma profissional e o quanto isso vai fazer você faturar muito todos os meses. E só para você ter uma ideia, sabia que só com o ajuste desta calça jeans que você aprendeu gratuitamente comigo, você pode faturar mais de R$2.000 por mês? Não acredita? Então, se prepare para a aula 3 amanhã, onde eu vou te ensinar os valores que você deve cobrar nos ajustes desta calça jeans. Porque eu sei que a maioria das costureiras não sabem cobrar o preço certo. Amanhã eu vou te provar que, seguindo o meu método, fazer R$2.000 ou mais por mês é muito mais fácil do que você imagina, mesmo você sendo iniciante na costura. E além disso, amanhã, na aula 3, eu vou te apresentar uma oferta super especial que eu nunca fiz antes para você entrar no curso completo Viver de Ajustes, que eu vou abrir uma nova turma na quinta-feira. Amanhã eu vou te mostrar tudo que você terá acesso ao comprar o curso completo. E você não vai acreditar no valor que eu preparei somente para quinta-feira. Será uma oferta especial somente para quem está participando desta semana gratuita e está no grupo VIP do WhatsApp. Por isso, não saia do grupo e assista a aula de amanhã. E se você ainda não está no grupo, é só clicar no link que está aqui embaixo e entrar no grupo VIP do WhatsApp. E agora é com você. Me diga o que é que você achou da aula de hoje. Não esqueça de curtir a aula, de deixar o seu comentário e também de se inscrever aqui no canal do YouTube para não perder mais nada do que eu postar. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga também, é o @CintiaLuAndrade. Aproveita, já faz logo o ajuste da calça, tira uma foto, posta lá no Instagram e me marca nos stories. Eu vou adorar ver o seu ajuste pronto. E o link do Instagram, como de todas as minhas outras redes sociais, eu deixei também aqui embaixo. É só clicar lá. Um grande beijo e até amanhã!